Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta segunda-feira, 22 de março, com as principais notícias da pecuária brasileira. O setor leiteiro brasileiro está dando o primeiro passo para entrar numa nova fase na luta para zerar as suas emissões de gases de efeito estufa, com a criação de um protocolo que vai funcionar mais ou menos como um grande guia para os produtores interessados nessa ideia. A iniciativa é da Embrapa Pecuária Sudeste e da Nestlé, que é uma das maiores indústrias captadoras de leite do mundo. E quem tem as informações é o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo ao Rancho e é uma satisfação poder dividir o programa aqui novamente com você. Boa noite, Vinícius, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. Muito boa noite para os nossos companheiros boiadeiros e para as nossas companheiras boiadeiras do Brasil inteiro. Quando o Bem-TV cantou da Palmeira de Licuri para avisar que a comitiva estradeira do Terra Viva, DBO na TV, já estava chegando aqui na Fazenda da Abadia, a turma já foi acendendo uma fogueira, de modo então que já está tudo pronto para a gente começar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, assim como no mundo inteiro, né, o fazendeiro, produtor de leite brasileiro também está querendo muito entrar nessa empreitada de poder parar de jogar na atmosfera gases de efeitos nocivos. Mas para isso o vivente tem que saber exatamente o que e como fazer e também qual vai ser a balança e a fita métrica para pesar e medir o sucesso ou o fracasso a cada passo da caminhada. Pois a ideia desse projeto da Embrapa e da Nestlé é justamente de criar esse roteiro e de inventar essas ferramentas. E quem vai contar para a gente como é que isso vai funcionar é o Dr. Alexandre Bernard, engenheiro agrônomo e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Pecuária Sudeste, que vai prosear com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo por vias eletrônicas, diretamente de São Carlos, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, doutor Alexandre. É uma honra e uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento internetico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir em casa. Obrigado, Sidney. É um prazer participar aqui com você e com os ouvintes. Infelizmente, de forma remota, né? Esse cenário que você desenhou aí no começo seria muito convidativo para a gente bater uma prosa pessoalmente. Pois é, enquanto a gente não pode se encontrar e socializar, a gente vai fazendo isso por vias eletrônicas, né? Ainda bem que a gente tem a tecnologia, né, Alexandre? Mas, Alexandre, me diga lá como é que vai ser, como é que vai funcionar, explicando assim para a gente que não é técnico nem cientista, né? Como é que vai funcionar essa parceria entre vocês aí da Embrapa e a Nestlé para tentar aí, zerar as emissões de gases de efeito estufa? A gente tem essa preocupação na Embrapa de que a nossa ciência, o nosso conhecimento, né, a pesquisa que a gente gera dentro da Embrapa, ela seja aplicada no campo. De que adianta a gente desenvolver uma maravilha aqui dentro e guardar nas nossas porteiras, né? A gente tem que botar isso para fora. E a gente fez muitos trabalhos científicos estudando as emissões de gases de efeito estufa e estava na hora da gente colocar esse conhecimento para fora. E a Nestlé é uma parceira, uma empresa também muito inovadora, muito afeta, né, que gosta dessas novas tecnologias. Então foi um casamento perfeito, né? A gente querendo colocar a tecnologia para fora, a Nestlé querendo trazer essas tecnologias para dentro da sua porteira. Então foi assim que nasceu a parceria. Alexandre, como é que se faz hoje para medir as emissões de gases de efeito estufa numa fazenda aqui no Brasil? Olha, medir emissões não é um negócio fácil. Por isso que cabe às instituições de pesquisa, de ensino, né, as universidades, os institutos de pesquisa estaduais, a própria Embrapa, né, que está em todo o Brasil. Esses são os órgãos que têm condições e têm a responsabilidade de fazer essas medições. São processos, tecnologias bem complicadas, normalmente equipamentos caros, mas o importante é que a gente usa a mesma metodologia que os melhores institutos mundiais trabalham. Então, a gente está no mesmo nível dos institutos internacionais. Só que, logicamente, que a gente mede com a nossa vaca, com o nosso tipo de alimento, no nosso clima. Então, essa é a importância da regionalização das pesquisas. É isso que eu te pergunto agora, justamente, né? Desculpa completar, Sidney, que
Então, a gente não tem intenção de fazer medição, medir mesmo os gases nas propriedades que a gente vai trabalhar, porque a gente não tem como levar os equipamentos para lá, alguns equipamentos são muito sensíveis, tem que ficar dentro dos laboratórios, então não tem condição de medir realmente no campo. A gente usa os resultados, né, da pesquisa nas fazendas experimentais, calcula uns indicadores ou gera modelos, e aí a gente, com esses modelos, a gente vai até a propriedade. O Alexandre, considerando aí que os animais, uma criação de animais, sempre vai produzir gases de efeito estufa, né? O que é, então, uma pecuária de baixo carbono ou de carbono zero? Então, essa é a pergunta-chave do negócio, né? De fato, os bovinos, os ovinos, os caprinos, os búfalos, eles evoluíram para fermentar aquele alimento fibroso, pobre, que não serviria para a gente, né? Mas eles têm essa grande característica, eles têm aquele estômago grande, o rumen, que consegue fermentar isso. E nesse processo, junto com os micro-organismos que ele tem no rumen, ele solta gases do efeito estufa. Então, é um processo milenar. Não tem como impedir esse processo. Mas, com tecnologia, você pode diminuir essa emissão e também você pode compensar essa emissão através de diferentes remoções. Então, o que a gente fala para zerar as emissões, na verdade, você sempre vai estar emitindo. Então, você sempre tem que remover, sequestrar, né? Ou remover o carbono. Então, o segredo é esse balanço. O quanto você emite e o quanto você consegue remover. Esse é o desafio para a condição de produção do Brasil, que é muito distinta, né? Muito diversa. A gente tem produção de leite, de carne, em todos os biomas brasileiros, usando diferentes tecnologias. Então, o desafio é a gente encontrar esse balanço, esse equilíbrio em todas essas condições. Agora, qual que é o primeiro passo que uma fazenda deve dar nessa estrada aí, digamos assim, para chegar num momento, né, de se transformar em carbono zero ou em baixo carbono? Duas coisas são importantes. Primeiro, é buscar eficiência. E eficiência na produção como um todo, né? Talvez vou comentar alguns exemplos. E depois, reduzir desperdício. São duas coisas que acho que para a vida a gente tem que levar, né? Desperdício, nem nada que a gente desperdiça vale a pena, nem tempo desperdiçado vale a pena. É melhor você fazer um hobby, um lazer, uma coisa que te dê prazer do que desperdiçar tempo. Nada a gente deve desperdiçar. E numa fazenda, a gente tem condições de diminuir desperdício também. Essa redução do desperdício melhora a eficiência. Então, se a gente pegar como exemplo alimento, né? Você usar racionalmente o alimento que você produz dentro da sua fazenda ou aquilo que você comprou e normalmente paga caro, né? Você tem que minimizar aquele desperdício, aquela perda, né? Então, esses pequenos passos que você adota na produção para buscar eficiência, eles podem resultar numa menor conta que a gente chama, que é quanto de emissão que a gente tem por quilo de leite produzido. Então, essa é uma informação importante, porque a emissão, como eu falei, ela a gente não tem como parar. A gente pode compensar removendo um pouco mais. Mas a emissão sempre vai acontecer. Então, se você emite, e é fácil a gente pensar numa vaca vazia, por exemplo, ou uma vaca seca, ela não está produzindo leite, então ela só emite, não produz nada. Quando ela tem o parto e começa a produzir, então você já começa a ter aquele produto que é resultado daquela emissão. Então a gente tem que buscar essa conta do quanto emite por quanto produz. Então a gente tem diferentes tecnologias para fazer isso, mas buscando eficiência, usando racionalmente comida, zelando pela sanidade do animal, pela reprodução, pela nutrição, pelo bem-estar, tudo aquilo que a gente sabe que deve aplicar numa produção, todos esses ganhos, né, somados, eles contribuem para que você tenha menor emissão de gases por quilo de leite produzido. Agora, como é que vai ser feito o acompanhamento dessas propriedades que vão passar a trabalhar dentro desse figurino, Alexandre? Olha, isso a gente está discutindo, né, com a Nestlé. A Nestlé vai escolher propriedades que estejam num bom nível, né, de adoção tecnológica e que estejam dispostas também a talvez mudar alguma coisa no seu manejo no caminho de ter mais sustentabilidade, menor emissão. Então, a gente vai discutir de forma conjunta, né, com a Nestlé quais seriam as propriedades
piloto para a gente primeiro poder acompanhar, olha, como é que é a fotografia dessa propriedade hoje, quanto que ela está emitindo e quanto que ela está produzindo. Vamos intervir, vamos promover aqui, convidar o produtor a fazer uma mudança do manejo de pasto, uma diferente estrutura de rebanho ou uma diferente nutrição e vamos avaliar isso ao longo de um tempo e ver se de fato o que a gente estimou, né, calculou nos modelos, se confirma numa condição de produção real. Agora, o que se espera da produtividade desses rebanhos que vão ser criados nesse novo formato, digamos assim? Olha, o que a gente espera, de forma geral, é que, no mínimo, se mantenha a produtividade, porque produtividade é um dos indicadores de eficiência. Então, a gente precisa zelar pela produtividade. Então, ou ela vai se manter ou ela vai aumentar. E aí a gente precisa escolher os melhores indicadores, porque, por exemplo, uma estrutura de rebanho mais enxuta, ela talvez não afete a produção, né, diária de leite daquela fazenda, mas se você contar o quanto de alimento você está usando, o quanto de produto veterinário, de saúde você está aplicando naquele rebanho que é um pouco mais enxuto, você talvez tenha uma relação mais favorável de produtividade. Tá muito bom. A gente vai esperar vocês irem avançando aí nesse projeto, né? Vamos voltar a falar nisso, o assunto é muito interessante, né, Alexandre? Então, queria agradecer demais a sua participação, dar os parabéns pelos excelentes trabalhos que vocês têm feito, pelos excelentes serviços que vocês têm prestado ao Brasil aí na Embrapa, especialmente na Embrapa Pecuária Sudeste. Grande abraço para você e para toda a equipe aí e até a próxima, Alexandre. Obrigado, até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Tá certo, Sidney. E daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Na última semana, o destaque ficou para as fêmeas. O que foi observado pelo pessoal da Scott Consultoria foi um cenário de preços dos animais para reposição em patamares elevados, que travou as negociações em boa parte do país. No entanto, a oferta limitada continua dando sustentação às cotações. No balanço semanal, o aumento foi de apenas 0,4%, considerando a média de todos os estados e categorias de machos e fêmeas anelorados monitorados pela Scott. Se a comparação for feita com o mesmo período de 2020, a valorização é de 72%. Esse aumento foi puxado pelas fêmeas, que nos últimos 12 meses tiveram alta de 78,4% em relação à média das categorias dos machos anelorados. Os investimentos dos pecuaristas na cria para a produção de bezerros é o que explica essa situação no mercado de reposição. O destaque neste período ficou para a novilha, que teve a maior alta de preços entre todas as categorias de fêmeas, com 83,2%. O índice da bezerra de desmama ficou em 81%, a da bezerra de ano em 75,8% e a vaca magra com alta de 73,4%. Para os próximos dias, a expectativa dos analistas é de que a oferta restrita deve continuar ditando o rumo das cotações no mercado de reposição. Hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A data criada pela ONU é um convite à reflexão para o uso racional e sustentável. E o governo federal anunciou hoje investimentos para o programa Águas Brasileiras. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a pasta vai lançar o programa Águas do Agro em abril. No próximo mês de abril, o Ministério da Agricultura irá lançar o Águas do Agro, um grande programa nacional focado na proteção das microbacias hidrográficas. Através da assistência técnica, da capacitação e do crédito rural, iremos fortalecer o uso de tecnologias sustentáveis e boas práticas de manejo de água e solos. Trabalhando com modelos de produção, vamos fortalecer a bioeconomia, aumentar a produção agropecuária, proteger os solos e garantir o ciclo das águas. Nosso objetivo do Ministério é acelerar o crescimento das áreas da agricultura irrigada no país, como o uso racional e sustentável da água.
A irrigação é importante ferramenta para promover ganhos de produtividade, aumentar a resiliência da produção e as vulnerabilidades climáticas e reduzir a volatilidade dos preços ao longo do ano. Também é uma forte indutora do desenvolvimento socioeconômico, como no caso emblemático da região de Juazeiro e Petrolina, senador Fernando Bezerra, principal polo produtor de frutas do Brasil. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia, também o versinho caipira do nosso editor Sidney Masco. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Masco agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que, mesmo sendo segunda-feira, que normalmente já é um dia de febre paradeira, né? E ainda mais na segunda semana da metade derradeira do mês, a nossa praça boiadeira, mais uma vez, cumpriu a jornada embicada na subida da ribanceira. De certa maneira, essa situação já estava sendo esperada, porque a oferta, o aperto na oferta de boiada terminada não está dando sinal de que possa diminuir, né? E conforme já é do conhecimento do companheiro fazendeiro, esse é o motivo principal do comportamento atual do nosso mercado em geral. A recuperação da exportação também está ajudando bastante a dar sustentação para a cotação, e isso também não deve mudar tão cedo, especialmente agora que o comprador chinês está outra vez em grande animação. Mas a maior preocupação de todo mundo na cadeia produtiva do nosso setor continua sendo o que vai ser, saber qual vai ser o comportamento do consumidor brasileiro, que padece duplamente. Primeiro, pelo espalhamento descontrolado da pandemia e, segundo, pelo desemprego e pela falta de dinheiro que estão sendo provocados pelo destrambelhamento da nossa economia. A esperança de melhora continua sendo a volta do pagamento da ajuda emergencial do governo federal. Mas a dúvida agora é se, considerando aí a merreca que está sendo prometida e a quantidade reduzida de gente que deve receber, é saber se isso vai ser suficiente para mudar a direção que está sendo tomada pelo carretão. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, mais uma vez, todas elas pegaram o trieiro de morro acima. E o serviço de fazer a recitação dessa relação para a atenção do amigo pecuarista, hoje está voltando para a mão do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos nossa lista com a região sul de Goiás, que teve alta para o boi, cotado a R$ 291,50, negociado no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o macho também bateu os R$ 291,50 e ainda registrou alta para a fêmea, que está sendo vendida a R$ 275. Na capital do estado, Campo Grande, o boi vale agora R$ 290,50. Em Três Lagoas, também em Mato Grosso do Sul, a arroba do macho saltou para R$ 288,50. Seguimos agora para Mato Grosso. Na região sudoeste, a valorização foi geral, com o macho a R$ 293,50 e a vaca a R$ 279,50. R$ 291,50 é quanto vale o boi também na região sudeste mato-grossense. Partimos para o Paraná. Na região noroeste do estado, foi a fêmea que arribou e vale R$ 274. No oeste de Santa Catarina, o boi saltou para R$ 285,50, negociado no prazo de 20 dias. Agora o Pará. Em Redenção, alta dupla. O boi é negociado a R$ 279 e a vaca a R$ 275. Fechamos as cotações no sul de Tocantins. Quem quiser comprar boi na região vai pagar no mínimo R$ 285,50. Já a vaca está sendo vendida a R$ 277. Tá certo, então, estando agora chegada a esperada hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira, eu lembro que, sendo segunda-feira, eu escolhi um novo tema para as nossas recitações ao longo desta semana, que vai ser viola e poesia. Então, faz favor, vai ouvindo. Eu queria ter o dedo ligeiro para ser um grande violeiro e a voz num tom macioso para ser um cantador famoso.
Mas o destino comigo foi caprichoso e não quis me fazer cantorino. Eu sou só um caboclo comum e de talento eu não tenho quase nenhum. A minha mão calejada só presta para puxar enxada e a pouca poesia que eu faço, longe de me dar um dia fama e glória, é tão simplória que para ninguém haverá de ter alguma serventia. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mandando um grande abraço para todo mundo, exortando todos os nossos companheiros e todas as nossas companheiras a se cuidarem e prometendo voltar amanhã. Eu volto com você, Vinícius Barra. Muito obrigado, Sidney. Uma boa noite para você. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.